diferença, né? Trabalhando aí a todo vapor, e a obra do Senhor, ela continua, ela não para, porque Deus é fiel para nos dar a vitória. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, meditarmos na palavra de Deus nessa noite. Tirar um pouco aqui a máscara, vou deixar aqui, né? Estou distante aí um pouco dos irmãos. Nós vamos aqui, né, ficarmos mais à vontade um pouquinho, amém? Glória ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Glória ao nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Palavra de Deus falando para nós, amém? Quem encontrou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. 16 e 15 de Marcos, que diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir mais uma vez. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Querido e amado Deus e eterno Pai celestial, diante da tua presença nós estamos, meu Deus, segundo a tua palavra, ó Pai. Queremos ouvir de ti, Senhor, aquilo que viemos buscar, que viemos receber, ó Pai. Os teus filhos que aqui chegaram, Senhor, nós estamos em tua presença, Senhor amado, para receber de ti, Senhor, nessa noite a tua palavra, que é a palavra que transforma, que muda, que regenera, que salva e que garante o direito de vida eterna, ó Pai. Nós declaramos em nome de Jesus esta palavra sobre a nossa vida esta noite, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ministrar hoje, irmãos, a palavra de Deus, que ela tem um título: o Evangelho de poder para a salvação de todo aquele que crer. Amém? O Evangelho de poder para a salvação de todo aquele que crer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que a palavra Evangelho, os irmãos que ainda não conhecem, ela significa boas novas ou boa mensagem, boa notícia. A palavra evangelho, ela significa boas novas, boa mensagem, boa notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Deus, ele chamou os seus apóstolos para anunciar esta palavra, eles estavam partilhando uma boa nova, né? As boas novas, a boa mensagem e a boa notícia. Amém? Você hoje é um dispenseiro das bênçãos de Deus para partilhar o evangelho de Jesus Cristo. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, por onde você andar, nós estamos incumbidos de cumprirmos esta missão. Então a palavra evangelho, se você ainda não estava sabendo, ela significa boas novas, boa mensagem e boa notícia. Todo mundo gosta, né, de uma boa mensagem, de uma boa notícia. Amém? E aqui a palavra de Deus, ela fala também sobre as narrações e ensinamentos de Jesus
no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então os evangelhos divididos aí, né, em Mateus, Marcos e João, eles narram os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento em estar partilhando a palavra de salvação para todos aqueles que nele creem. Amém? E agora nós vemos aí também que existem pelo menos 5, né, qualificações do Evangelho de Jesus Cristo. Existe aí pelo menos 5 qualificações do Evangelho de Jesus Cristo. Número 1, o Evangelho da graça. Número 2, o Evangelho do reino. Número 3, o Evangelho da paz, da salvação. Número 4, o Evangelho, glorioso Evangelho. E número 5, o Evangelho eterno, aquele que nós estaremos indo para a eternidade, encontrarmos com o nosso Deus nos ares. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! E nós queremos falar sobre o número 1, o Evangelho da graça. Como a palavra de Deus falou para nós nesta noite, dizendo: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando a aparição de Jesus, depois da sua ressurreição, diante ali dos discípulos, né? E quando existia talvez uma dúvida na mente dos discípulos do Senhor, de que ele não havia ressuscitado, né? Era muito duvidoso de repente, naquela época, para os discípulos do Senhor, pois existiam muitos boatos, muitos falatórios. Será que ele ressuscitou? Será que ele já subiu aos céus? E Jesus, ele precisava provar isto para eles. E a Bíblia nos fala no capítulo 16 e o versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, com os quais estavam tristes e chorando, dizendo assim: será que realmente Jesus, ele ressuscitou? E o versículo 11: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. O versículo de número 11 fala que a dúvida existia na mente de alguns discípulos do Senhor. Então isto acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes a dúvida, a incerteza, ela quer morar em nossa mente, como se o milagre que ele nos prometeu não vai acontecer, de que aquilo que ele nos prometeu não irá acontecer. Mas eu te digo nesta noite, se Deus te prometeu algo, espera o cumprimento das promessas do Senhor na tua vida, na tua casa e na tua família, porque de igual modo ele aparecerá sobre ti, te mostrando a sua glória, lhe mostrando a você que ele tem o poder e a autoridade de realizar o milagre na sua vida. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor por esta palavra? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui existia uma dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. Existia alguma dúvida. E a dúvida, meus irmãos, muitas das vezes é a causa de nós não recebermos o milagre do Senhor para a nossa vida. A dúvida, muitas das vezes, ela gera uma dificuldade na nossa caminhada. E muitas das vezes o inimigo quer colocar dúvida em nossa mente, assim como nos dias, aleluia, naqueles dias começaram a existir uma dúvida de que Jesus havia ressuscitado. Mas voltando aqui, nós vemos em primeiro lugar o Evangelho da graça anunciado por Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 20, versículo 24, nós vemos acerca deste acontecimento, quando Paulo, usado por Deus, usado ali, cheio do Espírito Santo do Senhor, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 24, a palavra de Deus, ela nos fala a respeito do evangelho da graça anunciado por Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 20, versículo 24, a palavra do Senhor fala assim, dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você note bem que na última parte do versículo, ele fala, para dar testemunho do evangelho, este evangelho que nós estamos pregando e anunciando, o evangelho da graça de Deus. Então, o primeiro, aleluia, evangelho onde nós estamos vendo aqui é o evangelho da graça, anunciando a palavra de Deus. E Paulo, ele dizia no versículo 24, mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Quantos estão cumprindo a carreira e o ministério que recebeu do Senhor? Amém? Você está cumprindo, aleluia, com dificuldade, com luta, com adversidade, com vitória também, né, irmãos? Porque as lutas vêm acompanhadas de vitória. Como que nós iremos alcançar vitórias se nós não passarmos por lutas, né? A luta vem, mas a vitória vem junto, aleluia. A dificuldade vem, mas a provisão vem junto, aleluia. As horas tristes vêm, mas as horas alegres também vêm junto, mas na frente. E como Paulo falava, mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, cumprindo com alegria a carreira, louvado seja o nome do Senhor, a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você está dando testemunho do evangelho da graça de Deus? Continue dando testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, o primeiro evangelho que nós estudamos aqui é o evangelho da graça anunciado por Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Número 2, nós vemos também, né, como a palavra de Deus nos fala, né, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em segundo lugar, o evangelho do reino, que trata do reino da graça e da glória. Jesus é o seu autor. Está lá, né, em Mateus capítulo 4, versículo 23. Nós estamos vendo, irmãos, no culto de missões, nesta noite, e declarando que o evangelho de poder para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de poder para a salvação de todo aquele que crê. Como hoje é um culto de missões, né? Como hoje é um culto de missões, nós precisamos falar sobre a palavra, como o versículo que nós acabamos de ler, ide por todo mundo, pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Então, em Mateus, no capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor nos fala a respeito do evangelho do reino, que trata do reino da graça e da glória, onde Jesus é o autor deste evangelho. Mateus capítulo 4, vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nesta noite. E percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas e pregando o quê? O evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, nós hoje somos representantes de Jesus, levando o evangelho. E aí você pode dizer, mas pastor, é muito difícil nós levarmos o evangelho do Senhor, porque muitas das vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Mas nós, como soldados de Cristo, que fomos enviados ao campo de batalha para anunciarmos, nós precisamos olhar com outros olhos, dizendo: assim como Jesus andava na Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias, eu hoje sou um representante dele, porque ele nos deixou o legado, ele nos deixou o ensinamento, e nós estamos seguindo os seus passos, dia após dia, de manhã, de tarde, à noite, na semana, nós estamos, aleluia, anunciando o evangelho que é o poder, o evangelho que é a salvação para todo aquele que nele crê. Você pode dizer amém por esta palavra? Então, o segundo é o evangelho do reino da graça e da glória, onde Jesus, ele é o autor. O terceiro, é o evangelho da paz e salvação, que promovem o nosso bem e conduzem à glória eterna. Está lá em Romanos, no capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus falando sobre o evangelho da paz e salvação, que promove o bem e conduz à glória eterna. Capítulo 1, versículo 16, olha o que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E aqui a palavra de Deus nos fala, primeiro os judeus e também o grego: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo. Amém? Então, nós vemos aqui que é o evangelho da paz, da salvação, que promovem o bem e conduzem à glória eterna. Em quarto, o glorioso evangelho, nele se expõe as gloriosas perfeições de Deus. Onde está, pastor? Nós podemos ver em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos, eu acho interessante este versículo, nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O que é uma pessoa incrédula, irmão? Uma pessoa incrédula é aquela pessoa que ele não acredita, aleluia, ele não acredita na palavra, aleluia, ele não acredita no evangelho, ele não acredita na mudança. Mas por que acontece muitas das vezes? Porque o inimigo da sua alma, Satanás, ele cegou, aleluia, o Deus desse século, o Deus também das riquezas, o Deus do dinheiro, o Deus da fama, o Deus da exaltação, o Deus da soberba, o Deus, do poder, da glória. Tudo isso vai cegando o entendimento dos homens para que, aleluia, não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus.
E muitos não querem mais, de repente, dar crédito àquilo que Deus quer que ele dê crédito, que é a sua palavra através do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar o último, o Evangelho eterno, que ele é visto e foi planejado desde a eternidade, né? Então nós vemos aí, né, em primeiro o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho da paz, da salvação, o Evangelho glorioso, né? Nele se expõem gloriosas perfeições de Deus, e o Evangelho eterno, visto que planejado desde a eternidade para nós. Está lá em Apocalipse, no capítulo de número 14, versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, que a eternidade com Cristo é melhor do que a eternidade com o mundo. Aleluia. E aí o povo, né, a população está aí agora apavorada. Como será se eu morrer? Como será, né, se de repente eu for atingido aí pelo coronavírus, né? Como será? Mas nós cristãos dizemos assim: o sangue de Jesus Cristo nos garante a vitória. E se nós partirmos desta vida, temos uma eternidade com Cristo nas mansões celestiais, ao lado de Jesus, glorificando o seu nome e rendendo glórias a Ele. Capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz aqui: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povos. Então o Evangelho eterno, onde estaremos sempre com o Senhor. Mas o texto base que nós lemos, Marcos, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo. E lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor, pegando aí o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, ela nos fala, mais uma vez dizendo, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Agora nós vemos aqui, irmãos, o Evangelho, ele vem acompanhado e recheado das bênçãos do Senhor. E nós vemos aqui o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho da paz e da salvação, o Evangelho glorioso, que é a mudança quando nós partimos de uma vida de pecado para estarmos com Deus, e o Evangelho da eternidade, onde nós estaremos sempre com o Senhor, através da palavra do Senhor. Agora vocês notem bem que para estarmos diante do direito da salvação, nós precisamos entender que Deus nos oferece livremente a vida eterna em Jesus Cristo, mas às vezes para nós é difícil compreender o processo exato usando nós mesmos para torná-la visível para nós mesmos. Por isso Deus apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação, cada um com sua ênfase exclusiva. O estudo examina 3 destes aspectos: a salvação, a redenção e a justificação. Nós vemos aqui, irmãos, que salvação significa, sabe o que, irmãos? A palavra salvação, aleluia, ela significa livramento, amém? A palavra salvação, ela significa livramento. O Senhor te deu e me deu e nos deu o quê? Livramento. Livramento de quê? De estarmos no caminho da perdição para não termos o direito da vida eterna. Livramento de quê? Do pecado. Livramento de quê? Da mentira. Livramento de quê? Da falsidade. Livramento de quê? Das coisas erradas. Livramento de quê? De estarmos lá no mundo, de repente pegar uma bala perdida, né? Uma facada, quanto muitos têm morrido por aí afora,
não tendo o livramento. Por quê? Porque não procura a palavra de Deus. Então a palavra salvação, ela significa livramento. Quando a Bíblia nos diz que chegar à meta final com segurança, né? Livramento significa chegar até o final com segurança. Você está aqui hoje, mas você está sabendo que a sua vida está segura em Deus. Você está em segurança. Aleluia. Você veio adorar ao Senhor e dizendo bem assim: esta noite eu vim adorar ao Senhor e vim reativar a minha força espiritual para estar em quê? Para estar em segurança. Porque o mundo lá fora está sem segurança. As pessoas estão correndo de um lado para outro, procurando onde se salvar. Mas aqui a palavra de Deus diz assim: eu já te dei o livramento, meu filho. Eu já te dei o livramento. Você está seguro porque você está diante do livramento. E você vai prosseguir, seguindo a sua jornada até o final, com a segurança do Senhor sobre a tua vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora nós vemos aqui, irmãos, que número 1, nós vemos que o único caminho da salvação, sabe qual é? É Cristo. Cristo é o único caminho para o Pai. Está lá em João, capítulo 14, versículo 10. Em segundo lugar, nós vemos que os dois lados da salvação, a salvação é recebida de graça. Amém? Quantos pagaram aqui para estar diante da salvação? Ninguém pagou, né, irmão? Tudo foi de graça. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, dois lados da salvação. Em primeiro, número 1, ela é recebida de graça. Você recebe de graça. Amém? Número 2, ela é recebida mediante a fé. Amém? Então, as duas etapas da salvação, recebida de graça e por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 22 ao versículo 28. Agora nós vemos aqui, irmãos, que existem 3 etapas com relação à salvação: a etapa passada, a etapa presente e a etapa futura. Amém? A etapa passada, qual é essa, pastor? A etapa passada da salvação, ela inclui a experiência pessoal mediante a qual nós, como cristãos, recebemos o perdão dos pecados e os pecados foram sepultados. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Então aqui, passando da morte espiritual para a vida espiritual. Aleluia. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Então antes, você passou o quê? Você passou da morte para a vida. Amém? Nós passamos de quê? Da morte e agora estamos na vida em Cristo Jesus. Então esta é a certeza que nós temos. O passado de tribulação, de adversidades e de morte. E agora, pastor, na etapa presente da salvação, na etapa presente da salvação, a salvação nos livra do hábito e do domínio do pecado. Amém? Então no presente você está livre do pecado, ou seja, livre totalmente nós não estamos, né, irmãos? Porque nós pecamos todo dia, mas nós estamos o quê? Guardados em Cristo, não estarmos no hábito do pecado. O que é o hábito, irmãos? O hábito é assim, é o cesto, né, que podemos dizer, todo dia nós queremos praticar aquilo, né? É igual a pessoa que fuma, é o vício. Todo dia dá vontade de fumar, todo dia dá vontade de pegar o cigarro ali, de dar uma tragada, né? E ali é o vício. Então, no presente, em relação à salvação, nós estamos livres dos hábitos do pecado. É até o momento que a pessoa diz bem assim: não, eu agora sou um servo de Deus, eu não posso fazer mais isso. Antigamente eu fazia, agora não. Aleluia. Alguém te oferece algo, você diz: não, agora de repente eu não posso mais fazer isto. Eu agradeço a você, né, por este convite,
né? E você está livre agora no presente, né? Dos hábitos do pecado que te distancia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então no presente você está livre dos hábitos do pecado, aleluia, que nos enche agora do Espírito Santo. E agora o privilégio é um relacionamento pessoal com Deus, com nosso Pai e com Jesus como nosso Senhor e Salvador. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. E agora, em terceiro lugar, a salvação no lado futuro. Aleluia. A salvação no lado futuro. Nós vemos aqui Tiago capítulo 5, versículo 8 e 9, quando abrange nosso livramento da ira vindoura de Deus, né? Nós estamos livres da ira vindoura de Deus, como nossa participação na glória divina, o nosso recebimento de um corpo ressurreto, transformado, aleluia, e os galardões que receberemos como vencedores. Essa etapa futura da salvação é o alvo que todo cristão se esforça para alcançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Então nós vemos aqui, irmãos, o Evangelho. Quem está levando o Evangelho de Jesus Cristo aí por onde você passa? Amém? Pregue o Evangelho na sua casa, no seu trabalho, na rua onde você mora, na sua igreja. E nós vemos aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso, nesta noite, no culto de missões, nós estamos reforçando esta palavra, dizendo: estamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nós vemos as divisões, né, sobre o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho glorioso e o Evangelho da eternidade com Cristo Jesus. E o Evangelho, ele segue da palavra salvação, que significa livramento, que nós estivemos passando da morte para a vida em Cristo Jesus. E agora, Evangelho de salvação, salvação no passado, passando da morte para a vida, salvação no presente, livre dos hábitos, né? Livre dos hábitos do passado, do pecado, aleluia, que nós praticávamos, e agora a salvação de Jesus, nosso Senhor, morando ali nas mansões celestiais. Aí eu pergunto para você: vale a pena ser crente, irmão? Vale a pena servir a Deus? Aleluia. Diante desta palavra, aleluia, o Evangelho entrou, fez morada em nosso coração, e agora a salvação vem junto, dizendo bem assim: eu te dou livramento, meu filho, eu te dou força, eu te dou coragem, aleluia, tu estás guardado, passaste da morte para a vida, agora a nova vida com Cristo Jesus, dando a diferença e o direito de morar nas mansões celestiais. Então esta é a palavra de Deus nesta noite para todos nós, palavra de salvação, aleluia. Quantos estão morrendo sem salvação? Quantos estão morrendo sem a palavra? Por quê? Porque não querem dar crédito, porque não querem caminhar, porque não querem seguir a palavra de Deus. Mas nesta noite o Senhor te diz: o Evangelho nos alcançou. Diga assim: o Evangelho me alcançou, aleluia, e eu sou um evangelista levando a palavra de Deus, e a salvação vem junto, amém? Passado, presente e futuro. Ah, pastor, antigamente eu roubava, não rouba mais. Ah, pastor, antigamente eu mentia, não mente mais. Ah, pastor, antigamente eu era falso, agora não é mais. Ah, pastor, antigamente eu fazia, acontecia, agora não é mais. E agora o presente? Ah, pastor, o presente, o pecado me segue, eu não posso abraçar, aleluia, a mentira quer me dominar, eu não posso, aleluia, abraçar a mentira, eu não posso ter ela comigo, aleluia. Os prazeres do mundo, no presente, os prazeres do mundo, eles me cercam, eles querem me dominar. Não, agora eu já sou lavado, redimido, né?
aleluia, enxaguado, aleluia, pelo sangue de Jesus, eu não posso ceder ao pecado, eu não posso ceder às paixões. E no futuro, aleluia, o futuro eu sei que mesmo eu morrendo nesta carne, a carne, aleluia, vai descer ao pó, e o pó volte à terra como era, e o espírito vai para Deus que o deu. Então esta é a certeza de que você tem, aleluia. Você não está servindo a uma entidade, você não está servindo a pessoas, você está servindo a um Deus que te garante esta promessa pela sua palavra. Ele te garante a promessa de um dia morar nas mansões celestiais através da sua palavra. Vamos nos colocarmos de pés, irmãos, e agradecer ao Senhor por esta palavra. Amém? Diga-se: eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Então você leva esta palavra nesta noite. O evangelho, ele transforma. O evangelho, ele modifica. O evangelho, ele restaura. E a palavra evangelho, ela é uma boa nova de salvação. É uma mensagem, uma boa notícia. Chegue lá na sua casa, diante de todas as notícias ruins que acontecem, você chega dizendo uma boa notícia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus te sara, Jesus te livra do coronavírus, da doença, aleluia, de todas as coisas que te cercam. Ele está pronto para te livrar. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, por esta palavra. Então nós vamos agora